a situação, né, da aula prática, ela está inviabilizada pela distância, né, pelo distanciamento social, né, e aí nós não vamos ter aulas nos laboratórios, mas, como eu disse, é uma coisa bem diferente, né, do tipo, a gente tem uma aula prática do que tu vê uma lâmina histológica numa aula teórica, bem diferente, mas teremos esse momento. Porém, alguns desses elementos de aula prática a gente traz, tá? A gente traz até para poder acostumar o olho, né, de como a gente pode enxergar uma estrutura no microscópio, tá lá na aula prática, já aqui, né, então a gente já consegue fazer essa, vamos dizer, essa imersão nesse mundo da microscopia, tá? Deixa eu ver o que tem no chat. Ok. Não tem problema, tá? É só chegar que a gente aceita ele na sala, tá bom? Pode avisar para ele lá que eu já estou ciente que não tem problema. Bem, gente, voltando aqui à questão da microscopia, como eu estava falando, né? Então, eu não tenho como começar uma disciplina, tá? Uma disciplina de processos morfológicos, né? E que trata, obviamente, de constituintes do nosso corpo humano, né? E nesse aspecto microscópico, sem falar de microscopia, tá? Só que aquele histórico da microscopia, os tipos de microscópio, né? Se a gente vai usar um microscópio óptico, se a gente vai usar um microscópio eletrônico, enfim, eu isentei para as nossas aulas todo esse aporte e vou focar na microscopia óptica, tá? Então, a gente vai começar hoje a falar na microscopia óptica, reconhecer as partes de um microscópio, explicar. E quando a gente chegar na prática, então ele está passando sozinho aqui. Quando chegar na prática, né, vai ficar muito mais fácil, né, da gente identificar. Eu retomo todos esses conceitos novamente, a gente identifica, né, lá naquele microscópio as partes, né, quais são os elementos que compõem as partes mecânicas e as ópticas daquele microscópio óptico, e da mesma forma, como é que se analisa as lâminas, tá? Vai ficar muito claro, esse é um dos nossos objetivos de hoje, tá? Ou seja, como é que a gente prepara as lâminas para estudos nesse microscópio, né? E já pensando em identificação, a gente está falando de tecido ósseo, né? Concomitantemente lá com a professora Malu, que iniciou o assunto com vocês na semana, né? Então a gente vai identificar hoje as células que compõem o tecido ósseo. A gente vai caracterizar o tecido ósseo, identificar as células, dizer as suas funções, enfim, vai ser essa a nossa tarefa para hoje, tá? Bueno, os objetivos, né, eu já soltei eles todos, mas a gente tem o registro deles aqui, ou seja, o primeiro é reconhecer como são coradas as lâminas histológicas para o estudo no microscópio óptico. Então, existe um padrão, né, um padrão de coloração desses preparados, né, são preparados histológicos que, uma vez colocados no microscópio, ou então fotografados e registrados, ou para uma aula, ou então para um livro, né, como vocês podem bem terem observados, ou irão observar, nos livros que nós no livro que nós utilizamos, que é o Junqueira e Carneiro, lá nós vamos ter uma infinidade de células, de tecidos, né, fotografados, que estão corados, né? Existe um método de coloração que é um dos principais, tem que ficar segurando aqui para não passar, que são um dos principais, que é a hematoxilina e eosina. A gente vai tentar entender hoje como é que então ocorre esse método para a gente ter então um resultado, ou seja, uma lâmina histológica capaz de ser observada no microscópio óptico, tá? Da mesma forma, né, indo adiante, nós vamos tentar conseguir diferenciar a composição da matriz extracelular óssea, que é também conhecida como matriz óssea, que tem componentes orgânicos e componentes inorgânicos. Então, a gente identifica nessa composição, e depois o último objetivo é explicar a forma e as funções das células que compõem o tecido ósseo, tá? Então, vai ser essa a nossa abordagem para hoje. A distribuição desses objetivos estão nos momentos da aula. E agora nós estamos na abertura da sessão de aprendizagem, ou seja, teríamos aí
15 minutos, tá fechando agora, 15 minutos, né? Da apresentação do tema, né? O tema já foi apresentado e a gente também já falou sobre os objetivos de aprendizagem, nesse caso, então, da nossa aula. Então, nós teremos essa aula porque nós temos esses objetivos para serem atingidos, como metas de aprendizagem. E o desenvolvimento da aula, que começa agora, né? E que nós teremos praticamente uma hora e meia, por aí, para fazer uma exposição, né? A primeira exposição, ela está referida a esse primeiro objetivo, tá? Nós vamos dar uma olhada nessa questão aí da microscopia e dos métodos de coloração, melhor dizendo, das lâminas histológicas, tá? Não bem certo vai ser esse tempo, daqui a pouco eu me estendo um pouco mais, daqui a pouco eu termino um pouco antes, vai depender muito, tá? A gente faz um break para a gente tirar dúvidas, tá? Professor, pode voltar lá naquele slide que eu não entendi bem tal coisa, tá? Então vai ser mais ou menos nesse encaminhamento, tá? Depois a gente retoma para a segunda exposição, que aí é referente aos objetivos 2 e 3, tá? A gente não consegue ver uma cisão entre eles, né? É só uma continuidade, e aí eu vou utilizar também um break, e depois a gente tem ali 4 exercícios para poder serem realizados por vocês, referente a essa última abordagem da exposição 2, para vocês testarem, avaliarem, no caso aí, o conhecimento que foi adquirido nessa exposição, tá? Eu tenho marcado aqui, tá, até o encerramento, lá por umas 17h15, com a retomada, né, fechar, né, com a retomada dos objetivos de aprendizagem.